Mais uma vez, aqui quem fala é Deni Rodrigues, do podcast Fala Minho. Nós estamos aqui diretamente do nosso estúdio em Monção e eu queria agradecer a todos os nossos colaboradores que vão passar aqui na nossa TV e daqui a pouco você vai saber cada um que tem contribuído e ajudado para o podcast Fala Minho estar no ar. E não se esqueça, siga nas plataformas do YouTube, Instagram e TikTok. E também subscreve e deixa seu like. Bom, a nossa entrevista tem sido totalmente diferente. A gente tem abordado assuntos aqui maravilhosos. E nada mais, nada menos, nós trouxemos uma pessoa maravilhosa que vai falar e desmistificar tudo aquilo que as pessoas pensam que é o contrário. Porque a informação é importante. Eu lembro basicamente de um versículo bíblico que diz que a comunicação e a informação mata o homem. Nós estamos aqui com a nossa convidada maravilhosa. Muito obrigado, Catarina Vilar. Muito obrigado por você estar aqui no estúdio do podcast Fala Minho. É um prazer recebê-la aqui. Obrigado por ter aberto a sua agenda e estar conosco. Catarina, muito obrigado. O prazer é todo meu em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir então aqui para desmitificar um bocadinho aquilo que nós vimos falar aqui em seguida. E estou aqui pronta e aberta para todas as perguntas. Obrigado, eu que agradeço o podcast. Catarina, vamos lá então. Vamos quebrar todos os tabus e todas as coisas que as pessoas pensam ao contrário. O que você faz? O que você dedica? Como que começou? Como que foi seu sonho? A sua iniciativa? Fala para todo mundo aí. Então, atualmente eu sou astróloga e escritora, mas o meu caminho começou com outras coisas totalmente diferentes, ou seja, eu enverguei primeiro por engenharia, trabalhei mesmo em empresas de engenharia, mas entretanto a minha vida sempre senti que faltava alguma coisa e desde os 14 anos que eu estudo astrologia, por mim, mas houve um momento em que eu sentia que o caminho que eu estava a seguir não me fazia sentido e então a partir daí eu comecei à procura do que é que realmente era o meu propósito e enquanto estava a trabalhar nas empresas de engenharia, também estava a estudar e continuava a estudar astrologia, porque a astrologia é uma área em que não se para de estudar, e percebi que queria ir mais a fundo na astrologia, então tirei uma formação com certificado profissional. Custou um bocadinho porque era bastante extensa, mas entretanto consegui finalizar. Assim que finalizei, enverguei então por esta área a tempo inteiro. Mas à parte disso, porque para mim nunca serve muito o tempo inteiro, eu sempre fui uma pessoa que preciso de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sou muito dinâmica e então também sempre tive esta veia de escritora e desde 2014 que eu comecei também a trabalhar mais esta área de escritora, além que eu tirei engenharia, é uma área totalmente à parte, mas a escrita saía de mim, sempre fui de escrever, adorei escrever, e eu tinha um sonho sempre, que era, eu quero escrever um livro, só que eu pensava, é impossível, é muito difícil. Entretanto, surgiu-me a oportunidade de tirar um curso com um escritor muito famoso, que é o Pedro Chagas Freitas, é muito conhecido aqui em Portugal. Certo. E com ele, depois, através dele, surgiu a possibilidade de editar um livro. Então, eu editei o meu primeiro livro em 2016. E qual que é o nome do livro? O primeiro é o Encontra-me Aqui. Você podia ter trago pra gente... Eu trouxe, tá? Você trouxe? A equipe do Fala Minho, pode pegar para nós ali? Os dois. Que bacana. É. E o segundo... Obrigada. Então, Pode abrir e colocar ele aqui. O primeiro é este. O Encontra-me Aqui. Foi em 2016 que eu editei. Catarina Vilar, Encontra-me Aqui. Vamos colocar o livro aqui, Catarina, para que todos vejam. Perfeitamente. E o segundo, que é o Carência dos Deuses, este foi em 2018. Nossa, que bacana. Depois apanhei-lhe o gosto, não é? E continuei. E me fala de cada um livro, por favor, Catarina. Então, o primeiro, eu Encontra-me Aqui, eu sempre fui uma pessoa que... com licença, que esta está mais forte aqui. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito da área da psicologia. Então, eu queria muito pegar nas duas áreas que eu gosto, que é o romance, que eu gosto de escrever romances. Não gosto de ler muito romances, mas adoro escrever romances, vai-se lá entender. E juntei a parte psicológica, em que uma pessoa está a ler o livro, que é o que eu quero, e ao mesmo tempo
está ali a questionar-se porque é que esta pessoa fez isto ou faz isto, qual é o motivo, qual é a raiz, porquê. Então eu juntei muito, tanto nos dois livros, essa área, romance e psicologia. No primeiro livro, então, falamos de uma rapariga que, sem dar muito spoiler, não é? A Gabriela, em que ela é internada pela mãe numa ala psiquiátrica por engano. E por engano porque a mãe tinha ali algumas questões com a filha e a filha não estava mesmo doente, mas ela conseguiu com que a filha fosse internada. Entretanto, numa ala psiquiátrica, ela apaixona-se por outra pessoa. E depois, exatamente, e depois o livro fala muito entre esta relação da mãe e da filha. Você falou esse primeiro livro? Sim, do primeiro livro. Tá, agora deixa eu só te cortar uma coisa que você falou que foi muito interessante. Você fez todo esse processo muito dinâmica e você me disse que foi para a área da engenharia, mas aos 14 anos se interessou... Em 2014. Em 2014. Mas você me disse que desde nova era uma pessoa que se... dava para astrologia, é isso? Com 14 anos. Com 14 anos, é isso que eu falei. Com 14 anos você se deu para a área da astrologia, mas depois foi fazer outras coisas e isso aí fluiu. E em 2014 você lançou o primeiro livro. Lançou ou você escreveu? Ou lançou no ano seguinte? Foi no mesmo ano? Não. Em 2014 eu tirei o curso com o Preto Chakras Feitas e comecei a escrever o livro. Em 2016 é quando ele foi editado. Ele foi lançado. Sim. E o outro livro trata-se de quê? O outro livro foi lançado em 2018. O outro livro também é um romance, em que aqui não é algo tão profundo como uma ala psiquiátrica, que é sempre algo bastante profundo e intenso. Aqui não, aqui é mais a leveza de uma mulher em que é demasiado independente, e digo demasiado porque ela foge ao amor, ela esconde-se atrás da sua independência. E ela vai fazer uma viagem e há ali o destino prega ali uma partida e ela acaba por ter que precisar de ajuda de uma pessoa, e precisar de ajuda para ela é complicado, e admitir isso, não é? E a partir daí ela conhece alguém que começa a mudar a ideia dela e aquilo que ela internamente começa a perceber quais são os muros que ela tem à sua volta, e começa a despir as capas. E depois há ali muito embrulhado de romance, há outras pessoas envolvidas e tudo mais, e o final é bastante surpreendente. Bacana. Então, já deixo a dica aqui para vocês entrarem nas páginas online, nas bibliotecas, nos lugares onde vende. Catarina Vilar já tem 2 livros lançados e eu já de cara já vou ler os 2, vou consumir, porque eu achei interessante, né? E eu adoro ler, eu sou uma pessoa que leio muito, sabe, Catarina? Eu leio bastante, entendeu? Eu gosto de consumir, mas eu gosto de consumir a leitura física, eu não gosto de consumir o online, não. Porque torna-se um pouco mais, vamos dizer, fora do contexto, né? Fora do contexto, vira uma coisa mais internet, digamos assim. E às vezes você está lendo uma página, você dormiu e tal. Pelo menos o livro cai na sua cara, você já de cara já acorda e desperta. Opa, já pelo menos parei nessa página aqui. Mas me conta aqui, esse sonho de ser escritora nasceu quando você tinha 14 anos com astrologia ou não? Não, a parte da escrita foi depois. Eu comecei por criar um blog, mais ou menos quando eu fui para a universidade, portanto com 17, que eu entrei com 17, foi a partir daí que eu criei um blog e comecei a escrever muito no blog. Entretanto o blog está desativo, e foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava de colocar as minhas emoções e os meus sentimentos no papel, porque era a forma de eu conseguir processá-los da melhor forma, era a minha forma de me expressar. A partir daí foi quando eu percebi que adorava mesmo escrever, e lá está, depois veio-me a ideia de eu gostava muito de escrever um livro, mas eu nem sequer disse a ninguém, porque eu pensava que era um sonho que era inalcançável. Eu não percebia muito bem como é que funcionava as editoras e tudo mais, pensava que era algo muito mais difícil e complicado. Entretanto, depois de eu acabar o meu curso, surgiu então a possibilidade de fazer o curso com o escritor Pedro Chakras Feitas, e com ele aprendi imenso, consegui perceber como é que se estrutura um livro, não é? Porque estruturar um livro não é fácil, isso sim é a parte mais difícil da escrita, porque tem que ter um raciocínio lógico e mesmo os próprios capítulos. E a partir daí, depois com ele e ao fim do curso, comecei a escrever o livro, e depois entrei em contacto com a editora que ele me pôs, que me deu conhecimento,
E depois, pronto, em 2016 saiu o Encontra-me Aqui, em 2018 Coerência dos Doces, e hoje em dia, entretanto, depois surgiu-me, também me caiu do céu a oportunidade de escrever um livro como escritora fantasma, para uma pessoa que queria contar a sua história e tinha muito conteúdo, só que não tinha tempo de o escrever e também não tinha tanta facilidade em organizar um livro, estruturar um livro, e então, a partir daí, eu então passei para o back-office, deixei de editar livros. Então, só um momento, por favor. Me pega aqui. Gente, Catarina Vilar, eu vou colocar aqui. Encontra-me Aqui, tá? Vocês podem encontrar em livrarias e provavelmente no site, né? Que depois a Catarina vai dizer para nós. Nós vamos deixar o livro aqui. Encontra-me Aqui, foi o primeiro lançamento dela. E também nós temos o outro livro da Catarina Vilar, que é A Carência dos Deuses. Numa capa super gira também, né? Então vocês podem encontrar aí, nós vamos deixar no final toda a descrição do link onde vocês podem encontrar. Mas Catarina, você então automaticamente já virou uma escritora fantasma, né? Você me disse. Exatamente, surgiu essa possibilidade e a partir daí eu comecei de certa forma a fazer alguma publicidade em relação a que eu apoiava o projeto de escrita. E aconteceu que depois de ajudar a escrever esse livro, em que essencialmente é o ghostwriter que escreve, porque a pessoa tem uma vida, normalmente são pessoas que têm vidas muito ocupadas e que já têm os seus próprios negócios, neste caso a primeira pessoa tem o seu próprio negócio e tem uma vida mesmo muito preenchida, e lembro-me muitas vezes às 10, 11 da noite estar ao telefone com a pessoa para conseguirmos escrever o livro. Isto para dizer que há muita oferta neste mercado. Porquê? Porque há muita gente que quer escrever livros, mas a própria vida não facilita, não é? Tem trabalhos muito preenchidos. E então, a partir daí, depois aqui funciona muito bate-boca. Ou seja, como é escritora fantasma, eu não posso revelar quem são os projetos que eu escrevo, a menos que a pessoa o faça, não é? Mas eu legalmente não o posso fazer. Mas aí funciona muito bate-boca, porque a pessoa diz, eu escrevi o livro por um ghostwriter, depois fala com alguém, e eu acredito que não há maior publicidade no mundo que o bate-boca, sinceramente, ou seja, o passa-a-palavra, isto é. E a partir daí depois também comecei a apoiar, além de outro livro que também ajudei a escrever, até aqui uma pessoa próxima daqui de onde eu sou, e depois também ajudei em outros projetos que as pessoas, por exemplo, queriam concorrer num concurso. Eu acho que já sei mais ou menos quem é. Talvez. Não sei. Mas uma pessoa queria concorrer a um concurso e ela tinha que escrever uma data de folhas e páginas. Isto é um exemplo, Sim, só para explicar que não é só livros. E ela entrou em contacto comigo para ajudar a corrigir, porque depois eu também aprofundei muito na correção, porque é assim, português não é fácil. Nós damos imensos erros sem nos apercebermos, principalmente na questão de colocação de vírgulas e tudo mais. E então ela tinha muita dificuldade com isso, entrou em contacto comigo e eu ajudei-a a corrigir o trabalho e a dar-lhe ali algumas ideias, isto está a mais, que se fosse a ti elaborava mais esta parte, neste sentido, e depois ela fez os ajustes necessários. Mas na verdade todo mundo, até escrever um e-mail hoje é complicado, né, Catarina? Você quer escrever um e-mail, por exemplo, para uma empresa, você não sabe pontuar, você não sabe dar um parágrafo, você não sabe dar vírgula, mas pessoas como a Catarina podem nos ajudar. E deixa a dica aí, se você quer, por exemplo, escrever seu livro, tem a sua ideia, nós temos a Catarina aqui. A Catarina está aqui para ajudar, está aqui para participar do podcast, e também a gente já de cara estamos lançando você aí, as pessoas que querem entrar em contato. Como eu disse, no final ela vai deixar toda a descrição de tudo. Catarina. E é difícil escrever um livro? Não é assim, para mim é fácil, porque eu acho que comecei um bocado... É porque você já está no ramo, né? Nem é só isso, eu acho que nós temos algum dom, todos. Dá para ver uma pasta, depois vamos falar sobre isso. Mas, sim, mas nós todos temos algum dom, então isso sai-me de uma forma muito natural. Mas eu entendo e vejo, como agora trabalho com muita gente desses projetos criativos e também quando é apoio a livros, que aí então é que se vê bem o peso deles, dá para ver a dificuldade que as pessoas têm em estruturar um livro, porque é normal, tem outros dons, é perfeitamente normal. E também tem uma dinâmica que seguir, né? Exatamente. E eu acredito que, claro, como é óbvio, acho que também parte muito de mim e da minha personalidade e de algum dom que eu tenho nesse sentido, mas também o curso que eu tirei com o escritor Pedro Chagas de Freitas ajudou-me imenso. Ele em poucos meses eu consegui perceber o quanto eu não aprendi nas aulas de português. Não por culpa dos professores, atenção, é porque nós não temos às vezes a ideia. Porque é didático também, né?
E a língua portuguesa é muito complicada. Eu sei porque eu vejo, a minha vida toda eu sempre escrevi textos, né? Textos, porque eu fui árbitro de futebol, um juiz de futebol, fui um árbitro de futebol. Então a gente tem a chamada ata ou súmula. Então a gente tem que escrever, e narrar os fatos como deve ser, em tempo real. Por exemplo, se o cara deu um chute, aonde o chute pegou, se foi no pé, na altura da canela, então a gente tem que descrever isso. Mas bom, isso aqui não é o foco. Eu estou dizendo que aqui é uma dificuldade na escrita, e o português, e ele, se você falar ele de um jeito, as pessoas podem interpretá-lo de outra forma. Mas, e agora com esse projeto de ser uma escritora fantasma? Tem tido muita busca? Tem, bastante. Claro que os preços nesse sentido não são muito acessíveis, porque é assim, estamos a falar de trabalhos de meses, quando estamos a falar de livros, e trabalhos de meses com muitas e muitas horas por trás, porque escrever um livro, depois uma pessoa tem que rever aquilo umas 50 ou 60 vezes se for necessário, então por isso há aqui uma necessidade de perceber que há muito e muito trabalho por trás, não é? E com isso, o que é que acontece? Os preços não são assim tão apelativos nesse sentido, ou seja, não pode ser barato, por assim dizer, dizendo aqui uma forma mais informal, e então com isso tenho tido bastante procura, mas a questão é que nem sempre há adjudicações precisamente por causa disso, e depois não é só isso, é quando eu estou a escrever um livro, eu não posso simplesmente estar a escrever outro ao mesmo tempo, eu tenho que estar mesmo muito focada na escrita de um livro de cada vez, ou seja, muitas vezes eu cheguei a estar o máximo que eu tive a escrever um livro, porque eu até costumo ser bastante rápida, e hoje em dia não consigo também porque as consultas de astrologia não me permitem, que é o meu foco principal, mas se eu estou a escrever um livro, é normalmente um processo de meses. Eu já tive, o máximo que tive foi 6 meses a escrever um livro, não é muito, as pessoas podem pensar, 6 meses, não é muito, é bastante rápido, só que lá está, há aqui perceber então que não é um trabalho barato, então há muita procura sim, adjudicações não há tantas, mas lá está, também é só uma de cada vez, porque senão uma pessoa baralha-se quando a escrever 2 livros ao mesmo tempo. E você escreve... Você já chegou a escrever algum livro à moda antiga? A punho? O primeiro livro, eu fui buscar muita coisa que eu tinha escrito à mão, sim. E eu prefiro escrever à mão, é verdade. Mas você não usa o teclado, não? Agora uso, porque sei a dificuldade que é estar a passar depois tudo. É porque vai ter que fazer 2 trabalhos, né? Exatamente, mas a verdade é que quando eu tenho alguma quebra de inspiração, isto pode ser uma dica, há mais dicas, mas isto pode ser uma dica, é começar a escrever no papel. E você acha que a facilidade no teclado e a moda antiga no punho, digamos assim, qual que te motiva mais? Qual que te inspira mais? É sim, eu prefiro escrever à mão. É mesmo? Sem dúvida. É porque ali parece que vai tomando forma, né? Sim, eu acho que nós materializamos mais aquilo que estamos a escrever de certa forma. O nosso cérebro tem outra captação que não tem num ecrã, pelo menos no meu entender. Isto falando um bocadinho de programação neurolinguística. Que também porque a gente vê escritores famosos hoje que usam os computadores e eles escrevem com a leitura dinâmica, a digitação rápida, eles escrevem livros assim, em 2, 3 dias, né? Mas os caras já têm scripts, já são megas profissionais, né? Espero que você chegue lá também, né? E a gente torce por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você fez o curso com o Pedro, né? Sim. Com o Pedro, você imaginou que você chegaria a esse nível? Não, nunca. Principalmente a nível do projeto de escritora fantasma, porque é alguém que tem que confiar muito no nosso trabalho para o fazer, não é? Porque digamos que a pessoa está a confiar em nós, a forma como nós vamos estruturar o livro e como ela vai vender e como ela se vai apresentar ao mundo, então tem que ter uma confiança bastante grande em nós, e então eu nunca sequer imaginei, nem estava nos meus planos, lá está, como eu disse, foi uma pessoa que entrou em contacto comigo, que conhecia a minha parte de escrita e que me conhecia já de outras coisas, e me propôs essa questão. A pessoa não é daqui e que me propôs isso, e eu disse logo que sim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de aventuras, e o meu primeiro impacto é sempre sim, vamos lá. E não me arrependo nada, porque acabou-me por abrir outras portas, e a verdade é que uma pessoa nem precisa fazer publicidade, porque hoje em dia, porquê? Porque as pessoas, não há quem faça isto, não há muito quem faça isso, então as próprias pessoas vão à procura e encontram de forma natural, ou então às vezes... E quais são o tipo de livro que você escreve fantasma? Há de tudo?
Qual que é o mais normal e o mais picante, digamos assim? Há de tudo. O primeiro livro que eu escrevi eu adorei, porque é um tema que eu adoro, que era desenvolvimento pessoal. Eu leio imensos livros de desenvolvimento pessoal e faço o meu próprio desenvolvimento pessoal já há muitos anos também. Curiosamente também em 2014, parece que em 2014 viu-se aqui tudo, alguma no geral, coisa, né? aqui em mim. Mas vai desde o outro que eu também ajudei bastante, foi a nível do romance. Já me propuseram, mas era algo muito técnico, que até entrava com política, e aí esse eu recusei porque não é uma área que eu estou tão confortável. Porque é assim, toda a gente percebe um pouco de política se vais a pesquisar, mas é assim, é preciso saber política de uma forma bastante profunda para escrever um livro sobre política. Eu não sou advogada, acho que não era bem a minha área e sabia que não ia fazer um trabalho como eu quero. Ou consigo entregar, sei que consigo entregar um bom trabalho nesse sentido, ou então sei que não é uma área que não vou conseguir entregar o meu melhor ao cliente, então prefiro mesmo recusar. E teve algum título, algum cliente que pediu alguma coisa picante do gênero? Por acaso não. Não. É porque a gente vê de tudo, né? Nas livrarias hoje você vê de A a Z, né? É por isso que eu te pergunto. E qual foi o seu maior desafio em escrever o seu livro e o livro dos outros? Eu acho que não consigo dar a resposta a essa pergunta. É assim, no meu caso, eu acho que eu perdia-me às vezes um bocadinho, ou seja, estruturar o livro não me parecia tão fácil como foi para outras pessoas, não sei porquê, honestamente não sei porque foi algo de forma natural e se calhar também porque eu escrevi os meus livros primeiro de começar a escrever o livro dos outros e se calhar quando cheguei ao livro dos outros já tinha um bocadinho isso desenvolvido em mim. Mas a verdade é que não consigo dizer se tive alguma dificuldade nos dois, porque lá está, eu acho que tudo saiu bastante fluido. Quando eu aceitei os trabalhos e quando me propus aos projetos, a verdade é que sempre fluiu bastante bem. Bom, que bom. Então a gente já teve um apanhado geral aqui de todos os livros, o que ela escreveu. A Catarina Vilar era uma escritora fantasma também. Ela tem esse dom, então ela não teve dificuldade. Que bom, porque se eu começar o meu primeiro livro, eu vou levar décadas, eu vou morrer e ainda não vou conseguir escrever nenhuma página. Eu, Deni Rodrigues, do podcast, e aí já vou ter com uma televisão, com um telemóvel, ou alguém me chamando para sair, para comer um churrasco, mas enfim, cada um na sua área, entendeu? E agora a gente vai abordar um tema, Catarina, que é um tema um pouco místico na nossa sociedade e no mundo, que é a astrologia. Me fala aí como é que começou, como é que você desenvolveu e como é que está o seu trabalho hoje. Então, como eu já disse no início, foi aos 14 anos que eu comecei a perceber a minha paixão por astrologia. Isto porque eu, na altura, na secundária, havia uma revista, que não vou revelar o nome, mas tinha sempre os signos e dizia muitas vezes, por exemplo, a rapariga do signo X, o rapaz do signo X. Então eu fazia recortes com a tesoura e colava isso num caderninho para ter aquela informação ali sempre de acesso a mim, e quando queria perceber alguma coisa ia consultar. Então a cada revista que saía sempre dizia alguma coisa nova, a profissão deste signo, então outra vez recortes e colocava lá no meu caderninho. Com isso eu percebi a minha paixão por astrologia e depois com a internet eu comecei sempre a deixa-me ler sobre este signo, sobre aquele signo. Entretanto eu comecei a perceber que queria estudar mais sobre aquilo que queria, saber-me ler o meu mapa astral, e então com isso eu imprimi livros, sebentas, tenho lá montes de livros que para eu aprender sozinha como ler o mapa astral. Sozinha aprendi imenso, só que quando eu decidi envergar por esta área e perceber que não era um hobby, uma paixão, podia ser também uma profissão que me trazia e trouxe aquele preenchimento que me tanto faltava, que eu não encontrava noutros trabalhos, a partir daí eu então decidi, vou tirar uma certificação profissional, tirei com... posso dizer porque é realmente fantástica, com a Isabel Guimarães, que é a pessoa que fundou a Associação Portuguesa de Astrologia. Foi na Faces
Aconselho mesmo, ela tem muitos cursos e formações mesmo muito bem constituídas. Quem dera ela pudesse vir dar uma entrevista pra gente, né? É verdade, nunca se sabe. Já deixa o convite aqui, como é que é o nome dela? Isabela Guimarães. Isabela Guimarães, já está feito o convite, um dia que você vier aqui para a Monção, você ser a nossa entrevistada e a nossa aprendiz aqui com você. Muito obrigado por isso. Inclusive no sábado tive outra formação com ela e é impressionante o quanto ela entrega. Então com isso eu percebi que tenho as ferramentas todas, queria ter certificação profissional porque é sempre um diploma, não é? E a verdade é que aprendi sempre no curso, e uma pessoa sempre que faz um curso, por mais que já entenda bastante do assunto, aprende-se sempre. Então com isso tirei a certificação profissional, assim que a obtive abri atividade nesta área e agora dou consultas de astrologia, da astrogenologia também, que é a astrologia sistémica, que hoje em dia está muito, que está de mãos dadas com a constelação familiar, que hoje em dia está muito em voga, e também a astrologia infantil, porque depois dediquei-me a várias áreas e a astrologia é um mundo, e depois há a kármica, há a moderna, e eu aplico todas essas, gosto de conhecer o máximo possível de tudo que a astrologia pode fornecer. E está ligado à quântica também, não? Não. Não, né? Não está ligado à quântica. É assim, acho que tudo está ligado de certa forma. O mundo é física quântica de certa forma, mas não tem uma ligação direta. Está ligado mais à astronomia e tudo mais. E agora eu te pergunto uma coisa. Por que as pessoas veem a astrologia com os outros olhos? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que as pessoas, é falta de informação. As pessoas ouvem só o nome da astrologia, mas não vão pesquisar o que é, não me perguntam o que é. Inclusive acontece muitas vezes as pessoas me dizerem assim, das consultas de tarô, nada contra o tarô, adoro cartas, mas não tem nada a ver, é totalmente diferente. O tarô é algo que sim utiliza muita energia, em que sim é necessário retirar uma carta de certa forma, não à sorte, mas através da nossa intuição, mas isso deixa para alguém que seja tarólogo que explique melhor, mas só para percebermos um bocadinho a diferença. Enquanto a astrologia não, a astrologia tem com base de cálculos que foram científicos, que é, nós quando nascemos, o céu tinha determinada posição, calculado tudo através da astronomia, dá hoje em dia é tudo automático e através de um software no computador temos o nosso mapa astral, basta colocar os dados, não é? Data de nascimento, hora e local de nascimento e dar-nos o nosso mapa astral. Isso, o mapa astral vai dizer exatamente a posição dos planetas naquele momento, no exato momento do nosso nascimento. E temos que perceber que os astros, lá em cima de nós, eles exercem uma energia sobre nós, eles têm uma função sobre nós. Basta pensar que a Lua tem imensa implicação com as marés. Claro, não é? Com certeza. Temos que perceber que aquele astro que está ali em cima tem bastante influência em nós. Então, se tem a Lua, provavelmente os outros planetas também. E a verdade é que há gente cética, só que se uma pessoa começa a ler o mapa astral da pessoa, o ceticismo acaba por terminar, porque começa-se a perceber que isto realmente faz todo sentido. E às vezes não é preciso ter uma explicação lógica desde que faça sentido para nós de alguma forma. E você acha que as pessoas hoje ainda vê a astrologia como o tarô e como outras crenças, uma bruxaria? Não sei. Ainda há? Eu acho que ainda há. Porque lá está, é a falta de informação e não mexe com nada a nível energético. Nós, quando estamos a fazer uma leitura de mapa astral, eu estou simplesmente a ler um mapa astral da pessoa, eu não estou a fazer mais. E você acha que o medo é a barreira de chegar até você, por exemplo? Das pessoas? Eu acho que é o medo e a tendência que o ser humano tem em ficar na zona de conforto e não procurar mais. Porque nós só conseguimos descrever outras coisas se nós tentarmos e procurarmos e sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto. E eu acho que o ser humano naturalmente tem uma tendência a ficar sempre na zona de conforto e não explorar para conhecer mais. É porque também eu vejo se uma pessoa que busca um lado da astrologia também pode se ligar até mesmo a uma psicologia, né? Porque você vai ali, você vai escutar a pessoa, você vai ler o mapa dela e você vai entender através dos seus conhecimentos. Isso acontece demais. Mas eu acho que também o fato das pessoas terem aquele medo daquele tabu que foi imposto antes, porque se você parar para pensar, Joana d'Arc foi queimada viva, Jacques de Molay dos Cavaleiros Templários foi queimado vivo. Por quê? Porque a Inquisição queria tomar o lugar e consideravam eles como bruxos ou como os profetas errados.
e não eram pessoas simples, normais. Se você vê a história de Joana d'Arc, vamos colocar aqui, não vamos longe não, Catarina, vamos colocar em Monção aqui. Se as pessoas pararem para prestar atenção na história de Monção, com aquela, não me lembro agora o nome dela, né? Porque é muita informação que a gente tem aqui no podcast, então a gente tem que estar estudando, mas é uma falha, mas a gente vai tentar buscar melhorar mais ainda a história de Monção, ou então qualquer outra área, mas aquela frase, Deus a deu, Deus a dado, não é? Era uma coisa assim. Sim. Então, naquela época, aquela mulher que dava de comer os espanhóis na fronteira, você acha que ela era bem vista pelos olhos portugueses? Peraí, em meio a uma guerra, em meio a um confronto, ela dava de comer o inimigo. Você acha que os de casa iam aceitá-la bem? Mas aquilo foi por uma estratégia. Exatamente. Foi uma exatamente. estratégia dela. Nós estamos cheios de pão, vocês estão a morrer à fome. Exatamente. Mas será que ela contou para todo mundo? Não sei. Então, teve pessoas que foram contra. Se você buscar na história, teve pessoas que não sabiam, que não têm conhecimento, mas é isso que eu falo sempre. A gente que está nos bastidores, às vezes a gente se depara com uma astróloga como você, a gente tem que parar. Primeiro, eu sou da pessoa seguinte, eu estou com uma astróloga aqui na minha frente, eu sei astrologia porque eu estudo também astrologia, estudo astronomia, e eu sei que é uma coisa totalmente diferente daquilo que o povo pensa. Não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com feitiço, não tem nada a ver. Então eu peço, e deixo aqui no canal do podcast Fala Minho, para vocês pelo menos buscarem para saber o que é. Mesmo que você não saiba o que é uma astrologia, pelo menos busque, se intere, para depois a gente tecer uma crítica ou um comentário. Porque nós estamos aqui com a Catarina Vilar e ela está explicando coisas que até mesmo eu não sabia. E continuando, eu queria saber o seguinte: o que isso influi em cada pessoa e em cada signo? É assim, primeiro deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Queria dar uma informação muito importante, que é algo que eu também estudei até quando fiz o curso e achei muito interessante. Sabias que os reis, antigamente, até 1800 mais ou menos, havia uma revista para verem entre 1500, agora não sei exatidar, mas até 1800 e qualquer coisa, havia uma revista, um jornal de certa forma, que saía só da astrologia, saía e era distribuído pela Europa. Entretanto, a partir de 1800 e tal, já no finais, começou a ser proibido. Ou seja, o que é que acontecia? As pessoas começaram a ver isto porque a igreja, de certa forma, não queria aquela competição, e então começou a dizer que os astrólogos eram enviados do diabo e coisas assim. Então, com isso, o que é que aconteceu? A revista foi proibida e os astrólogos começaram a ter que se esconder. Mas até esse período, e dá muitos, e antes de Cristo, que a astrologia vem de 3000 antes de Cristo, aí a astrologia era usada como um motor de orientação principal, ou seja, os reis tinham os seus próprios astrólogos nas cortes. Os reis, antes de consultarem um médico, isto, atenção, não aconselho hoje em dia, como é lógico, estão cada um na sua área, todos extremamente importantes, mas os reis consultavam um astrólogo para se orientar, para saber o que tinham, para saber o que podia acontecer, e então era de uma importância que a astrologia tinha na antiguidade, que hoje em dia, entretanto, foi bastante abafada, e felizmente nos últimos anos, principalmente a partir de 1970, salvo erro, começou então aqui a haver novamente o destapar disto tudo, começou a haver muitas publicações de astrologia outra vez, começou a ir-se buscar novamente livros bastante antigos que já tinham sido a maior parte desaparecidos porque as pessoas, não é, como foram um bocadinho contra, principalmente padres, e atenção, eu não estou aqui a falar mal da religião, nem porque eu sou católica e não tenho mesmo nada contra isso, estamos a contar factos históricos, e então eles davam sumiço de certa forma aos livros, e há muita informação se perdeu, mas felizmente muita informação hoje em dia já está a vir ao de cima, já temos acesso novamente a livros da astrologia que foram muito importantes e que foi trazido, então todo este conhecimento que já vem de há milhares e milhares de anos
para a atualidade, e hoje volta cada vez mais a ver-se a força da astrologia e a perceber a importância da astrologia na vida das pessoas. Então, queria fazer esta pergunta. Então, você está me dizendo que antigamente nesse jornal foi banido, né? Foi banido porque as pessoas automaticamente pensavam que era coisa do demônio? A igreja começou a dizer isso, não é? Porque não queriam perder o seu trunfo, porque a igreja até aquele momento também tinha muito poder. Então, como viram de certa forma cada vez mais a ciência, não é? Porque o mundo, quando se disse que era redondo, queriam decapitar qualquer pessoa que dizia isso, não é? Exatamente. Etc. Ou seja, tudo aquilo que punha em causa o poder deles, que podia ser, era um complemento, mas nessa altura não se via assim, eles ditavam como obras do diabo. E então, mais ou menos em 1800 ele foi banido, e entretanto só em 1900 é que começámos a ver novamente a astrologia a vir ao de cima, porque a igreja já ia perdendo uma certa força nesse sentido. Não, você me fez lembrar aqui que os templários naquela época eram os cavaleiros que defendiam a ordem de Cristo. E o que acontece? O tal Luís Bonito, né, o belo lá, fez um checkmate com a igreja, porque os templários estavam enriquecendo muito maior, eles tinham um poder financeiro muito grande, abdicavam do poder para servir a Jesus naquela época, que eram os que batalhavam sobre as cruzadas, os que defendiam. E o que acontece? Os cavaleiros templários tomaram uma proporção tão maior do que a própria igreja, que o próprio Luís, que foi francês, que tinha a guarda de Roma dos templários, sim, a favor dele, só que o Papa não estava a favor dele. Então olha para você ver o que ele fez. Ele extinguiu com todos os templários e matou o Papa. Matou o Papa, e quem era à frente dos cavaleiros templários era Jacques de Molay. Inclusive hoje tem os Demolays, que são a ordem dos Demolays, porque se chamava Jacques de Molay. Então o que acontece? Eu mato o principal, que é o Jacques de Molay, que é o que lidera os templários, que eram pessoas, vão assustar, vão se dispensar, e naquela época matou todos os templários que defendiam ele. E o que aconteceu? Trouxe o Papa até a França e o matou. E surgiu um novo Papa francês, porque o Papa não estava com a mesma ideia do que o rei de França naquela época. Então, eu não tenho um apoio de Roma, de um Papa, nem dos templários, eu mato todo mundo, coloco um Papa francês, e aí eu tenho apoio. E o que acontece? Infelizmente, Jacques de Molay foi considerado como um traidor e bruxo. Você acredita? Um bruxo, um cara que defendia o rei, né? Aí depois disso vem os D'Artagnan, os mosqueteiros, e vem por aí. Me fala aí um pouco também sobre a personalidade de alguns signos. Por exemplo, o meu, Sagitário. Que é o meu também. Também? É assim. Uma coincidência, né? É verdade. Primeiro, há que dizer aqui uma coisa extremamente importante. As pessoas baseiam-se muito no signo solar. Só que o signo solar é 15%, 20% do nosso mapa astral. Ou seja, depois há o peso do ascendente, nós temos a Lua em determinado signo, nós temos Marte em determinado signo, Mercúrio, etc, etc, etc. Cada um fala entre si, comunica entre si, esses são os aspectos, e tudo isso influencia a nossa personalidade. Portanto, é assim, se eu estou a falar de um signo solar Sagitário, eu posso dizer que sim, é uma pessoa que gosta sempre de aventurar-se, normalmente é naturalmente simpática, é naturalmente agradável, gosta muito de ter pessoas à sua volta, é uma pessoa que normalmente é bastante otimista, resiliente. No entanto, vamos dar um exemplo. Se nesse Sol temos um Saturno, por assim dizer... Pelo elogio. Também é amigo. Então, tá batendo e rebatendo, é um ping-pong aqui. Mas tem a parte eu só falo da parte boa, tem a parte Sol. Eu sei todos disso, é claro. Todos. Não é só o Escorpião, toda a gente fala mal de Escorpião, não, todos. Mas, por exemplo, se temos um Sol e mesmo à beira dele temos um Saturno, esse Saturno vai limitar muito a função desse Sol, ou seja, esse Sol já não vai ser tão extrovertido. É uma pessoa que se calhar tem a tendência de gostar de estar rodeada de pessoas e alegres e tudo mais, mas se calhar não é aquela pessoa que inicia essa brincadeira enquanto Sagitário. Não é, se formos a ver o Sagitário, então é extrovertido, mas se temos um Saturno ali perto, a pessoa não vai ser tão extrovertida. Ou seja, isto depende muito. Eu nunca posso dizer a uma pessoa, Sagitário é assim. Então Saturno não está perto de mim, tá?
Como? Que Saturno não está perto de mim. Não acredito, daquilo que eu vi até ao momento não está. Mas tudo muito condiciona. Se tiveres um Sol ligado a um Marte, vai ter outra função. Se tiveres um Sol ligado a Plutão, vai agir de outra forma. Ou seja, isto é Então você está me dizendo da astrologia, mas está me dizendo também que está tudo ligado à astronomia. Sim, sem dúvida. Um complementa o outro. É como marido e mulher? É como marido e mulher, de certa forma. E qual o signo que você se considera, tanto na astrologia quanto na astronomia, são signos que são mais difíceis de lidar? Que você, ao seu entender. Não estamos falando mal de signo, tá? Eu sei. Mas eu não vou dizer que há signos difíceis de lidar. Não há. O que existe é lá, por exemplo, termos um Sol ligado a um Saturno de forma desafiadora é difícil. Termos um Sol ligado a Plutão de forma desafiadora é mais complicado. Termos um Sol interceptado, que aí tinha que fazer aqui muitas explicações para explicar o que isso é uma complicação, ou seja, não há um signo mau. Todos os signos são bons, por exemplo, como falámos muito de Escorpião, o Escorpião tem imensas coisas boas, é o signo que mais facilmente, por norma, tem essa capacidade de se transformar e de fazer essas transformações necessárias que nós vimos fazer na vida. Então, onde nós temos Escorpião, porque todos nós temos Escorpião no mapa, é a área de vida onde nós vamos ter mais uma capacidade de transformação, inclusive que nos é pedida uma transformação. Por exemplo, se temos um Marte em Escorpião, é uma pessoa que se calhar até vai ser de certa forma mais vingativa, que se dizem que normalmente o Escorpião é vingativo, do que propriamente o Sol em Escorpião. Depende muito imagina, se tens um Sol em Escorpião ligado à Vênus, que a Vênus ameniza tudo, essa pessoa provavelmente é super amável, não tem nada de vingativa. Por isso eu não consigo dizer, este signo é mau, este signo é mau. Não, depende das ligações que esse Sol vai ter a outros planetas. Isso é que sim pode determinar alguns desafios à pessoa. E não só, depois temos a Lua, se tivermos desafios em Luas também, a nível emocional essa pessoa pode não se expressar tão bem, pode ter dificuldades em lidar com as suas emoções, ou seja, é um puzzle. Portanto é por isso que eu digo, quando as pessoas dizem, olha, eu sou do signo X, o que é que achas? Eu não posso dizer nada a essa pessoa, porque lá está, tudo depende de como o Sol dela está no seu mapa astral. Então você está me dizendo que cada signo depende de uma constância de cada planeta, né? Exatamente. Correto. Mas você consegue, dentro dos signos, entender as personalidades das pessoas? Sim, eu quando vejo o mapa astral da pessoa, tenho que ter o mapa astral da pessoa à frente. Isso é crucial. Aí sim é que dá para perceber a dinâmica e a personalidade da pessoa. Se a pessoa, logo inicialmente dá para ver se é uma pessoa mais aberta, mais fechada, quais são os desafios dela assim, logo ali na forma geral dá para ver. E é muito interessante porque hoje em dia, lá está, a astronomia é quem nos fornece os cálculos para ser possível fazer a leitura do mapa astral. E tudo já está ali, tudo já está em tabelas e hoje em dia é tudo muito... antigamente tinha que se fazer os cálculos à mão. Eu sei disso. Não é? Hoje em dia não, basta inserir os dados, obtemos logo um mapa astral e a partir daí vemos logo uma tabelinha, então é tudo muito... em 5 minutos tu consegues perceber bastante. Mas você fala em sites fiáveis ou há muito engano na internet aí, Catarina? Já me chegaram pessoas a dizer, olha, o meu ascendente é este, e eu faço num site fidedigno, assim, eu tenho software, mas há um site, o software é pago, mas há um site que é extremamente fidedigno, que é o astro.com, e o ascendente lá daquela pessoa dava outro. Eu disse, não, olha, que esse ascendente não está correto, aquele site está a fazer os cálculos de forma errada. Ou melhor, está buscando informações e colhendo para jogar fora, né? Provavelmente. Provavelmente. Mas lá está, o astro.com é o que eu mais indico e recomendo, até porque muitos astrólogos vão lá buscar outros tipos de informações que estão de acesso aos astrólogos e é mesmo fidedigno. E você já deu palestras sobre astrologia aqui dentro de Portugal ou fora? Não, palestras não. Eu dou workshops, normalmente de astrologia ou de coisas ligadas à astrologia, mas é para a minha comunidade, palestras não. Isso tudo online? Tudo online. Não, é assim, eu neste momento eu trabalho online, sim, mas também trabalho em Monção, numa ervanária, posso dizer o nome? Pode. Ortonatura, uma ervanária em Monção, e também trabalho para a Clínica Vera Santos no Porto, também online. Tá certo. E você tem alguma dificuldade quando você se depara com uma pessoa física que tem um gênero muito forte, digamos assim, e ela, por exemplo,
se reduz a não aceitar aquilo que você fala? Já aconteceu? Já aconteceu eu ter, sim, alguma dificuldade, não tanto na parte da astrologia, mas na parte da astrologia que entra com questões familiares, e é preciso ter uma sensibilidade bastante forte, porque estamos a falar... Primeiro é preciso ter uma responsabilidade muito grande, porque tudo aquilo que nós podemos dizer, podemos estar a condicionar a pessoa de alguma forma. Então é preciso ter muita noção daquilo que estamos a dizer, e ter a noção que há uma pessoa que está à nossa frente, que tem emoções, e que pode não ser tão receptiva nesse aspecto. Então, às vezes, felizmente no meu mapa, e ser Sagitário é uma pessoa normalmente adaptável com as ligações boas que eu tenho no meu Sol, então eu facilmente me adapto à pessoa que eu tenho à frente. Se é uma pessoa mais aberta, eu falo de uma maneira; se é uma pessoa mais fechada, eu falo de outra. Mas sim, já encontrei em consultas da astrologia, porque é assim, nós temos que dar informações que não são fáceis de ouvir daquela pessoa. E eu já notei alguma resistência, mas é assim, eu tenho que dizer também, porque a mim pagam-me para eu dizer a verdade e para eu ajudar aquela pessoa da melhor forma que sei. Certo. Não me pagam para eu lhe dizer aquilo que ela quer ouvir. Mas, como é lógico, digo com uma forma o mais sensível possível. Já me aconteceu, e depois na consulta a seguir, porque normalmente essas consultas não é só uma, são várias, a pessoa já processou a informação que eu lhe dei e já está mais aberta. Tá, só colocar uma nota de rodapé aqui. Você mencionou 2 empresas que você presta serviço. A Catarina acabou de mencionar aqui no podcast as empresas que ela trabalha, mas elas não têm nenhuma ligação com o podcast, tá? Mas é totalmente permitido falar, porque nós estamos entrevistando ela, e até por isso ela não está fazendo publicidade nenhuma da clínica. Eu entendi perfeitamente, mas eu deixo em nota de rodapé que ela só quis mencionar aonde vocês podem encontrar a Catarina, tá? Exatamente. Não estamos fazendo publicidade deles, mas se vocês quiserem, aonde vocês podem encontrar, porque às vezes a pessoa entra aqui no podcast e fica com medo de falar aonde trabalha. Não tem problema, o podcast está aberto para todos, e provavelmente pode até ser um nosso futuro patrocinador. Sim, quem sabe? Quem sabe? Mas o que eu deixo bem claro aqui, Catarina, é que você é uma astróloga, e você tem um lugar onde você trabalha. Então, assim, o podcast ele não está aqui te prendendo para falar de onde você vem e de onde você atua. Porque, claro, imagina-se, nós estamos entrevistando a Catarina, mas onde encontrá-la? Exatamente. Entendeu? Então pode ficar sossegada, que aqui é super light. Podcast é isso mesmo. É a gente falar, a gente bater papo, saber a sua origem, saber de onde você vem, onde você está trabalhando, qual é a sua área. O podcast é isso. Nós estamos aqui para isso, para a gente descontrair num bate-papo e explicar principalmente para o público, gente. Gente, a astrologia não é bruxaria. Isso foi antigamente, onde queimavam pessoas, onde colocavam como traidores. Então, assim, eram pessoas que estavam ligadas à bruxaria. Então, as pessoas hoje em dia, ela tem a facilidade. Gente, você coloca aí, dá um /Google aí, dá uma googlada, como se diz aí, você vai ver que não existe nada disso, não tem nenhum mistério. Eu creio que você deve atender num escritório, onde você me falou, não tem nada de místico, nada de mágico, não vai nem causar medo quando entrar, né, Catarina? Não. Pelo contrário, deve ser uma coisa mais light, né? Totalmente. Então, explica para nós como é que é. Não, lá está, eu trabalho online, ou então trabalho na ervanária que falei, em Monção, porque há muita gente que prefere, assim, hoje em dia temos a facilidade online, mas ainda há muita gente que prefere presencial, e eu própria também gosto bastante do presencial. Claro, até porque você faz uma leitura da pessoa. Exatamente. É assim, faço e não faço, eu uso sempre uma base astral, para mim é a minha base, mas uma pessoa entra, aquilo é uma ervanária totalmente normal, não tem medicamentos, não é, fitofármicos e tudo mais, e depois uma salinha à parte, sem nada de mais, e como podcast aqui? Exato, como podcast, microfone? é só o meu computador. Olha que maravilha. Onde eu leio uma basta. Então por que as pessoas vão encontrar coisas assim místicas ali? Por que elas têm essa barreira até hoje, né? Porque eu acho que lá está, ainda tem esta ligação da astrologia ser esta parte muito espiritualizada ainda, e a verdade é que tem um fundo científico, se formos a perceber. Principalmente explicado pela física quântica, sem dúvida alguma. Exatamente. E você atende somente aqui online, em Portugal, ou você já conseguiu atender a Europa ou outros países para fora?
Através da Clínica Vera Santos, ela tem muito cliente fora, e então sim, já atendi para a Suíça, por exemplo, para a Espanha, isso, e eu também já atendi para a Espanha, porque também estamos aqui mesmo ao lado, não é? Certo. Portanto, sim, e a facilidade do online é mesmo isto, uma pessoa conseguir chegar... Mas consegue se abrir online? A pessoa você consegue ver a veracidade dos fatos, o que ela realmente está querendo passar para você? Totalmente. Vocês fazem videochamada? Videochamada. Só aceita videochamada ou áudio? Só aceito, é assim, que se quer uma consulta comigo, a mim faz muito sentido a videochamada, porque eu quero ver a pessoa, eu quero interagir com ela, eu quero que isto traga algum descanso a ela, porque normalmente quando as pessoas procuram uma consulta de astrologia, ou é a título de curiosidade, quero-me conhecer melhor, mas muitas vezes é porque estão a enfrentar desafios, e a astrologia ajuda imenso a enfrentar desafios, ou seja, a astrologia dá para ver quais são os nossos dons, dá para ver quais são os nossos desafios, e através da astrologia lá está a conseguir encontrar respostas que as pessoas muitas vezes procuram, porque às vezes sentem-se ali naqueles ciclos viciosos, ou então têm aquele desafio que não conseguem ultrapassar, têm ali aquele bloqueio, e a astrologia dá imensa ajuda nesse sentido, porque nós conseguimos ver tudo. O mapa astral dá informações sobre, lá está, totalmente quem nós somos, quais são as nossas polaridades, quais são as nossas dificuldades, os nossos dons, aptidões profissionais, questões de relacionamento, de amor próprio, a nossa família, os condicionamentos que nós temos todos, que trazemos da nossa família perfeitamente normal, e que dá ali através da astrologia para resolver essas situações. Portanto, dá para ver vidas passadas, quem acredita e quem assim o pretende. Então é mesmo uma panóplia de coisas que a astrologia dá, e que é perfeitamente através de uma videochamada. Nós vamos falando, e eu preciso também que a pessoa me diga quais os desafios que ela está a ter naquele momento, que às vezes dá para ver no mapa astral. Tem que se abrir mais, né? Mas as pessoas abrem-se porque elas estão ali, elas pagaram, e elas querem e uma paga-se resposta. Primeiro? Sim, paga-se primeiro. Porque você tem um site, né? Provavelmente. Tem, mas porquê que eu digo pagamento inicial? Porque é assim, eu não abro a consulta e a pessoa dá-me os dados e eu faço o mapa astral. Não, a pessoa tem que me dar os dados antes. Eu faço um estudo do mapa astral, porque lá está, é preciso cálculos, muitas vezes, e certo. Naquela hora eu preciso já ter a consulta estudada, porque senão há muita informação que lá está. É tanta informação no mapa astral que abrir só naquele momento e fazer aquela leitura não é suficiente. Eu preciso mesmo, pelo menos eu enquanto astróloga, preciso sempre de tirar uma horinha para estudar bem o mapa astral da pessoa, porque na hora às vezes podemos não ver coisas, porque estamos ali a falar e distraídos também a comunicar com a pessoa, e podemos depois falhar em informações muito importantes. E lá está, como eu digo, é preciso ser muito responsável naquilo que nós estamos a dizer às pessoas, porque nós estamos, muitas vezes as pessoas põem-nos num pedestal, de certa forma, e diz... como a pessoa me disse, a astróloga me disse aquilo, então é assim. Não, o problema é que nós temos de ter cuidado se não estamos a criar crenças limitantes na pessoa, então para isso é preciso ter uma responsabilidade muito acrescida de fazer uma leitura o mais verdadeira possível. E também eu vejo que as pessoas têm esse medo de encarar a astrologia de uma forma mais diferente, e automaticamente criam-se barreiras, como foi falado aqui. Mas também, qual que é a dica que você deixa para as pessoas que não conhecem a astrologia? O que elas devem fazer para te procurar ou procurar as outras pessoas? Me dá uma dica aí para que elas possam entender melhor. Eu vou dizer uma frase que é do Einstein: nós não conseguimos fazer coisas diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Nós às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto para avançar. E isso, quando fazemos uma consulta da astrologia, nós recebemos informações sobre nós que nós nunca antes ouvimos, e percebemos que há necessidades nossas que são extremamente importantes e que não estão a ser suprimidas porque nós não temos conhecimento delas, e a astrologia dá-nos essa resposta. Então, às pessoas façam, porque assim, já me apareceu pessoas no consultório que me disseram: eu não percebo nada de astrologia, mas eu quero perceber. Fazem a consulta e ficam maravilhadas com aquilo, e percebem a potência que aquilo tem. Portanto, é arriscar, é ir, é fazer e depois ver para querer. E nesse bate-papo nosso aqui, você conseguiu ver alguma coisa minha aqui? Eu preciso ver o mapa astral, lá está, eu não digo nada sem o mapa astral na minha Não consegue, né? Não consegue. Não, porque eu acho que posso estar a fazer eu não sei até que ponto eu posso estar a ser condicionada pelas minhas próprias experiências e opiniões. Um pouquinho só pra gente perceber. É assim, eu sei que é Sagitário, dá para ver logo. O Sagitário é este de falar, é este de explorar, de aprender, de conhecer, de curioso, não é? E o Sagitário gosta de ser curioso para adquirir sabedoria, para depois passar aos outros.
Então é isso que eu mais vi aqui no Dani. Que bom, obrigado. Olha, tá vendo? Nós estamos aqui com uma profissional, tá vendo? Ela falou realmente tudo aquilo que é verdade. E a gente conheceu há poucas semanas, né, Catarina? Foi há 3 semanas. 3 semanas. Ela me conheceu há 3 semanas. Ela fez não fez um mapa astral. Ela só fez uma análise, né? Que eu não digo somente astróloga. E sim também, mesmo ela não ter o curso de psicóloga, ela é uma psicóloga de nascença. E além do mais, eu percebi uma coisa. É uma grande líder, tá, gente? Eu percebi em você que você é uma grande líder, psicóloga, não formada, mas tem uma liderança fora do comum. Eu, além da astrologia, esqueci-me de mencionar, eu também tirei certificação em programação neurolinguística, que é muito ali formatação ali da nossa mente e de perceber, porque há muitas crenças que nos condicionam e a nossa mente é onde nós temos que pôr ali as disquetes certas e retirar as erradas, e também de coaches, e também de psicossomática, que é o estudo de as doenças que nós criamos através das nossas emoções, e de psicanálise, do Freud. E uma das coisas que eu tenho estudado bastante é a neurociência, né? A dopamina é que está contaminando, né? Mas isso aí é um outro tema da gente buscar, mas é muito prejudicial à saúde. É uma área que você entrou aí que é fantástica. Então, assim, a gente está aqui nesse bate-papo que eu vou falar com você, tá agradabilíssimo, e a cada vez mais eu tenho aprendido de você. E não me canso, tá? Não me canso. A gente passaria aqui no podcast aqui, se trazesse comida pra gente e água e deixar dizendo no banheiro, a gente ia ficar aqui semanas. Eu também ficava. Então, assim, dentro disso tudo, eu também fiquei sabendo que você é engenheira de energias renováveis. Exatamente. Gente, nós estamos aqui perto de uma pessoa que tem o que ensinar. Eu tô amando. De cara, já falo pra vocês que eu tô amando. Mas, Catarina, me conta um pouco sobre isso aí. Como é que é? Então, chegou a altura de ir para a universidade, não é? E eu fui a ver ali os cursos e queria um curso em que tivesse saída. E então, na altura, Energias Renováveis estava a começar em força e pareceu-me extremamente importante, e então eu enverguei então por o curso de Engenharia de Sistemas de Energias Renováveis em Viana, fiz o curso em Viana. Depois comecei a trabalhar na área, trabalhei em várias empresas na área, onde sempre tive trabalhos excelentes, tenho que dizer. O último trabalho que eu tive de engenharia foi top dos tops, tinha tudo, só que eu ainda me sentia ali algum vazio, e aí percebi, eu tenho tudo, eu sou reconhecida, eu tenho um trabalho excelente, eu tinha imensa coisa, mas havia um vazio dentro de mim, e então foi aí que eu decidi, ok, eu tenho que procurar isto. Fui fazer uma consulta de astrologia com a astróloga, porque às vezes as minhas próprias emoções acabam por condicionar a minha própria visão do meu próprio papo. É perfeitamente normal, por isso é que eu não atendo familiares nem amigos, porque eu não quero que as minhas emoções interfiram com a visão e aquilo que eu estou a passar à pessoa. Então você evita atender familiares, isso? Evito totalmente, porque eu estou condicionada emocionalmente por eles, é normal. Exatamente. Eu não vou voltar a ser completamente... Ai, esqueci-me da palavra. Não tem problema. Quando vier, calha. Eu estou condicionada, eu estou a ser condicionada pela minha visão que tenho deles. E ligada, né? Exatamente, eu estou ligada emocionalmente a eles. Eu posso ver uma coisinha ou outra às vezes para os meus amigos que eles perguntam, mas fazer uma consulta mesmo na íntegra, não. Eu por exemplo, eu fui diretor de casais durante muito tempo nos Açores, na Igreja Batista dos Açores, na Ilha do Faial. E o que acontece? Eu liderava, junto com uma equipe, problemas do dia a dia de casais, mas a minha família eu não conseguia resolver. É normal, nós estamos nós estamos ligados. Então, assim, também na astrologia, na astronomia, eu creio que você não consegue, né? Porque você vai absorver para você aquela energia e vai sofrer, né? Eu creio. Você vai... Não é tanto por isso, é porque eu vou estar a dizer-lhe, se calhar, as coisas... Que você já sabe. E de uma forma que eu as interpreto. Tá ali, eu estou ligada emocionalmente àquela pessoa, então de alguma forma o meu racional está de certa forma condicionado. E também a pessoa pode até não aceitar, porque não, ela não está falando como astróloga, ela está falando como minha irmã, como minha tia, como minha prima, e aí não é um conselho, aí vem uma crítica, né? Exatamente, é porque as pessoas também não vão assentar coisas de mim que eu digo aos meus clientes que é perfeitamente normal, porque ela pensa, pronto, lá está esta a falar. Não é melhor ser uma pessoa anônima, né? Ser uma pessoa anônima, você fazer para os de fora, porque eles vão dar mais credibilidade. Exatamente. Realmente, e é interessante, você me fez lembrar outra fase bíblica que falava sobre Jesus
Jesus, ele não foi rei na terra de Israel. Os próprios rejeitaram ele, né? Há muito, né? Se você falar para um judeu hoje em dia, ele vai falar que ele não era o Cristo e tal. E ele pregou muito mais fora do que dentro de casa. E isso acontece também com a gente. Mas eu também, sabe o que acontece? Eu tomo muito cuidado, Catarina. Eu sempre, eu não critico, eu aconselho. Porque é mais fácil você... porque você já reparou, não, eu vou fazer uma crítica construtiva. Não, crítica é crítica, ela vai te destruir. Então eu sempre falo, não, eu vou te dar um conselho. Eu, Dani Rodrigues, penso dessa forma. Concordo. E inclusive, você também me falou que é coach, eu também tirei um curso de coach. E eu já agora, né, graças a Deus, como o podcast está abrindo muito, eu já estou assessorando 3 pessoas com 3 empresas. E já deixa aqui no podcast Fala Minho. A gente também pode assessorar algumas pessoas na área empresarial também. Inclusive nós estamos assessorando 3 pessoas que estão querendo abrir novas empresas aqui em Monção. Por quê? Porque através do podcast a gente está lançando pessoas, estamos falando com personalidades, com pessoas famosas, e eu acho que também você é uma pessoa, um fenômeno, Catarina. Eu estou aprendendo aqui um monte. Mas aqui, eu creio que as pessoas têm que parar com isso. Parar. Elas têm que parar de pensar que a astrologia está voltada à bruxaria. Ela tem que parar que está voltada... Isso era antigamente, porque tinha um poder único. Hoje nós estamos num país democrata, onde a gente pode pensar e ter uma liberdade de expressão um pouco limitada, mas temos que parar e pensar que é mais fácil hoje a gente falar as coisas. Antigamente não, a gente não podia falar. Se alguém definisse que a astrologia era bruxaria e pronto, acabou. Aí você sabia onde era o seu destino, né? Infelizmente. Mas graças a Deus, muitas pessoas, né, foram, digamos assim, sacrificadas lá, né, no passado pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, para chegar hoje e ter você aqui do meu lado. Graças a Deus por isso. Eu estou amando a conversa. Catarina, e agora eu falo para você uma coisa. Que mensagem você daria para os jovens que estão indecisos, que tem aquele dom de ser astrólogo? O que você falaria para eles? É assim, primeiro fazer uma consulta de mapa astral. Porquê? Porque ajuda sempre. Eu também tenho a parte da astrologia infantil que muitas vezes, e só dando aqui um parênteses, ajuda muito os pais a compreenderem como é que os filhos funcionam, porque os filhos não são todos iguais, não em tudo resulta para toda a gente igual. E então quando os filhos já são ali apoiados devidamente pelos pais, mediante a essência que eles têm, já os ajuda muitas vezes a ter se calhar aquela segurança para quando chegar a idade de avançar, de eles saberem qual é a área que estão. Porquê? Porque acontece muito, e eu vejo muito isto em mapas astrais, dos filhos seguirem áreas que os pais querem, não que eles querem. Isto porquê? Porque isto é perfeitamente normal. Cada pai está a dizer ao seu filho da melhor forma que sabe e mediante a sua experiência, porque quer que ele passe e esteja o melhor possível. Só que nós não somos todos iguais, somos todos diferentes, e as crianças precisam de ter e adolescentes precisam de ter esta abertura para poderem seguir aquilo que têm dom, porque o nosso dom é o que para mim nos leva mais longe. Porque se nós estamos numa área em que não é aquilo que é para nós, que nós não temos dons, nós vamos encontrar muitos desafios e bloqueios na vida. Portanto, o primeiro que eu digo é fazer uma mapa astral e depois estudarem muito e prepararem-se. A astrologia é para estudos para a vida. E por isso é que é bom para um sagitariano que gosta tanto de estudar. Perfeito. Exatamente, eu adoro estudar, adoro ler, adoro buscar. Eu busco história, que é o meu lado que eu amo bastante. Se vocês verem nos canais nossos do Instagram e YouTube, eu tenho feito bastante vídeos sobre a história do Alto Minho, história de Monção, porque na verdade a história, ela é um complemento da nossa vida hoje, porque se não houvesse pessoas lá atrás que fizeram os tais feitos, quem seríamos nós, Catarina? Exatamente. Como que você seria uma astróloga, uma engenheira de energias renováveis e um caderno extenso, um livro extenso de tanta coisa que eu posso te colocar no plural, né? Sim. Eu posso te colocar no plural. Sim. Mas aí, e eu também como comunicador, entendeu? Então assim, teve pessoas que fizeram a força lá atrás e a gente tem que valorar. A gente tem que valorar essas pessoas, por quê? Porque elas acreditaram em nós que éramos crianças,
eram o futuro da nação. E hoje também eu acredito que o futuro da nação são os nossos jovens. Os nossos jovens estão aí, que eles busquem o que querem, que eles possam ter esse ânimo, igual você falou. Primeiro tem que fazer um mapa astral e também aquela dica, né? Que os pais também possam procurar, né, você ou os outros astrólogos também, para também definir isso aí. Isso não tem nada a ver com bruxaria, isso tem a ver com a conexão do mundo da astronomia com a astrologia e para até mesmo conseguir ter uma linha de segmento, né, Catarina? Exatamente, aquilo é mesmo um apoio, o mapa astral é mesmo um apoio à nossa mente, a perceber quais são as nossas necessidades, o que é que nós vimos aqui fazer, quais são os nossos desafios para a nossa vida e quais são as capacidades que nós temos de ultrapassar estes desafios, que isso é tudo visto no mapa astral, ou seja, o dom, a capacidade de realização, onde é que nós somos mais felizes, quais são as áreas de vida e como é que nos fazem mais felizes, onde nós encontramos o nosso sucesso, porque alguns é ter uma família, outros são um trabalho, outros são viajar, outros são estudar, nós somos todos diferentes. E o mapa astral ajuda aqui muito a nós percebermos qual é a nossa psicologia e lá está, tem um estudo psicológico muito por trás da astrologia. Claro. Então é mesmo a compreender quem nós somos, quem é que nós verdadeiramente somos, sem a sociedade nos estar a dizer o que é que devemos ser, sem os pais que naturalmente nos condicionam pela visão deles e querem o melhor para nós. Filho de peixe, peixe não é, né? Exatamente, mas sem estas coisas que todos nos dizem, quem é que nós somos no fundo, porque nós somos sempre uma pessoa individual, nós nascemos de forma individual, nós somos sempre uma pessoa individual que vivemos numa comunidade, mas somos todos diferentes. Então o mapa astral tira-nos essas capas de cebola que nós colocamos e que vamos colocando. A sociedade diz para eu ser assim, a sociedade diz para eu ser assim, então nós vamos anular. Criam tabus demasiado para cima da gente, Catarina. Exatamente. E eu vejo também, né, que a sociedade, ela faz muitas coisas boas e coisas erradas, mas elas têm a mania de intitular o ser humano individual, né? Então, como você disse, a astrologia também ela está aí para ela tirar essas capas de cebola que está aí, para ela mostrar realmente quem é. E eu creio que o ser humano ele não deve ter medo de se mostrar o que ele é. Tanto que, olha para você ver, é um desafio que eu topei em fazer o podcast, né? E falei assim, eu vou quebrar todas as barreiras. Com ou sem apoio eu vou quebrar todas as barreiras. Sabe por quê? Porque o DNA é assim. Você fez a leitura aqui e você acertou. Você não teve margem de erro nenhuma, Catarina. Agora imagina se eu tivesse uma pasta. Nossa, você ia me descebolar, como se diz, né? Dava para fazer até um bife acebolado. Mas o bom é isso, é a gente saber entender. Quando eu fiz o convite, eu falei, gente, isso vai dar o que falar. Porque o podcast Fala Minho, se você ver o nosso jargão, isso vai dar o que falar em todo Portugal. E é isso mesmo, a gente trazer pessoas como você, capacitadas para instruir a gente o que é ser uma astróloga, o que é ser uma engenheira renovável, o que é ser uma escritora fantasma, porque na verdade as pessoas não estão muito por dentro das coisas. Eu não estou dizendo no modo geral, sabe, Catarina? Ultimamente as pessoas estão usando o telemóvel muito para passar vídeos rápidos, para entreter, enfim, para tudo aquilo. Mas não se esquece que a terra aqui, por exemplo, Monção, onde nós estamos instalados, tem muito o que oferecer. Tanto que depois que eu descobri você, eu falei, caraca, como pode ter uma astróloga? Eu falei com a nossa equipe do podcast aqui, falei, cara, nós temos uma astróloga, escritora, engenheira gente, um plural, uma mulher tão nova, né? Porque você tem apenas 34 anos e tem uma bagagem muito grande e você só dedica a isso, né? Sim, eu fui aprendendo muito ao longo da vida, eu sempre estive a tirar cursos de alguma coisa, sempre, eu nunca paro, eu mesmo que eu diga, não, agora vou parar um bocadinho, aparece alguma coisa e pronto, lá estou eu. Lá vou eu outra vez. Mas sim, em grosso modo, sim, é isso tudo. Eu, por exemplo, eu tenho a minha profissão de normal, do meu dia a dia, e tenho agora o podcast lançado. Ok, não, para mim, a minha profissão base, neste momento, para mim, é a astrologia. Mas você tem outras coisas à parte. Sim, lá está a escrita. Que é a escrita. E há mais. Então, e há mais ainda, que não vai dar tempo de falar aqui, porque nós estamos finalizando o nosso tempo. Mas desde já, gente, eu quero agradecer imensamente o podcast Fala Minho. Quero agradecer o nome da equipe
pela Catarina Vilar, que veio aqui nos dar esse prazer de ter essa entrevista maravilhosa, um bate-papo gostoso. Aprendi muito com você, Catarina. Você pode ter certeza. E já vou deixar, como eu falo com nossos convidados, cada um especial. A gente está lançando na plataforma, mas a gente vai querer você aqui de novo, tá? Ai, mas eu quero, eu ainda tenho muito mais para dizer. Nossa, eu quero, porque eu adorei a nossa entrevista. A gente não quer colocar aquelas entrevistas muito grandes para as pessoas não olharem. Eu quero entrevistas um pouco mais curtas para a gente estar sempre chamando os convidados e depois a gente pegar uma raiz específica aí e a gente seguir. Mas, Catarina, desde já, Deni Rodrigues, podcast Fala Minho. A gente agradece você ter abrido sua agenda, o seu tempo dedicado para nós. O nosso muito obrigado, Catarina. Eu é que agradeço mesmo o convite. Muito obrigada. E já sabem, se me quiserem conhecer melhor, então tenho o Instagram, que é Catarina Vilar, catarina.vilar.astrologia, ou então catarinavilar.writer, writer em inglês de escritora, ou seja, tenho ali a parte de escrita e tenho ali a parte da astrologia. No Instagram conseguem ver os links dos ambos os sites. Eu tenho tanto site para a escritora e da escritora fantasma para projetos de escrita criativos ou livros, como quiserem, ou correções, e também tenho então o site da astrologia com todos os meus serviços. Podem entrar no site, todos os meus serviços estão todos ali descritos, cada um tem a sua própria descrição para conseguirem perceber o que é que realmente é melhor para vocês, e depois, se me quiserem comprar também um dos livros, podem entrar diretamente em contato comigo, que eu digo como fazer. Tá bom. Catarina, agradeço a sua presença. Obrigada, muito obrigado, foi maravilhoso. Desde já o nosso abraço e um beijo carinhoso e caloroso. E agora eu vou aproveitar aqui, já que você falou dos livros, me coloca nessa câmera aqui, por favor. Nós temos o livro da Catarina, Encontre-me Aqui, né? Um livro sensacional que eu já vou me adquirir. E também nós temos A Carência dos Deuses, correto? A nossa escritora Catarina Vilar. Gente, terminamos o nosso podcast Fala Minho com a Catarina Vilar, astróloga, engenheira de energias renováveis e plurais que eu posso adicionar a ela. Foi maravilhoso a gente ter você aqui. Nosso muito obrigado mais uma vez. E terminando o podcast, eu quero agradecer aos nossos colaboradores, tanto o Intermarché, quanto Brasfirra, Açaí Bonini, quanto Monção Barbershop. Quero também agradecer a Stephanie Nobre Cabeleireiro. Quero agradecer também ao Intermarché Monção, que nós estamos no nosso estúdio aqui, e os demais que eu esqueci, que também tem a Fabiness e também tem o Vito Seguros Machado. Muito obrigado por vocês colaborarem com o podcast. Vocês são tão importantes na divulgação e também para ajudar a crescer o canal. Catarina, nosso muito obrigado, e vamos finalizando aqui com o podcast Fala Minha. Catarina Vilar e Deni Rodrigues fechando o podcast Fala Minha. Um grande abraço e um beijo para todos. Até a próxima.